Sempre que chove aqui no sítio, a terra fica mais pesada, grudando nas botas, e eu aproveito o solo úmido para arrancar algumas raízes teimosas que insistem em invadir os canteiros. Dá para ouvir o estalo seco quando eu puxo esse emaranhado de debaixo da terra escura. A terra cai por entre os meus dedos ásperos. O cheiro que sobe é forte, penetrante, incrível, mas o trabalho cansa as costas. Hoje de manhã cedo, antes mesmo do sol esquentar, eu enchi 2 baldes grandes de zinco só limpando as bordas da horta principal. Muita gente gasta uma fortuna com herbicidas. Vai nas lojas de agricultura, compra galões de veneno caro, veste máscara, luva e passa os finais de semana inteiros borrifando química, lutando contra essas plantas. A gente aponta o dedo e chama de praga. A gente tenta exterminar a qualquer custo porque elas bagunçam os nossos planos perfeitos. Mas enquanto eu limpava a sujeira das minhas unhas hoje, me lembrei de uma coisa muito importante. Nós estamos pisando, arrancando, xingando e envenenando exatamente os mesmos remédios vitais que os nossos bisavós e os povos antigos tratavam como verdadeiro ouro. É uma ironia triste, não acha? A gente entra no carro, vai até a farmácia da cidade grande para comprar um comprimido para a dor de estômago, enquanto passa a enxada no remédio perfeito que cresce de graça no nosso próprio quintal. Aqui no canal Raízes do Campo, a gente gosta de trabalhar junto com a natureza, respeitando a força dela e não contra ela. Por isso, hoje eu vou-te mostrar as 5 plantas mais invasivas. Aquelas que destroem o seu jardim, sufocam as suas hortaliças e te dão uma dor de cabeça terrível. Mas que, na verdade, se você souber olhar, são curas antigas poderosas para a sua saúde e da sua família. O segredo não é matar tudo com veneno. É saber como controlar, colher e usar com sabedoria. Número 5. A hortelã. O invasor silencioso da sua horta. Agora mesmo, eu acabei de quebrar um pedaço dessa raiz branca e grossa. Só de encostar o dedo, apertar um pouco a fibra, o cheiro refrescante e gelado de menta impregnou as minhas mãos. Todo mundo adora um chá quente de hortelã depois do almoço. É por isso que você vai lá e compra uma mudinha inocente no viveiro. Ela vem num vasinho de plástico preto, parece tão frágil, tão delicada. Você chega em casa, cava um buraco e planta direto na terra, bem no meio do seu canteiro caprichado de ervas. Erro fatal. No primeiro mês, ela fica lá, quietinha, só criando folhas verdes. Mas debaixo da terra, longe dos seus olhos, ela está enviando estolões. São como cordas brancas, raízes agressivas e pontiagudas que avançam 60 cm, 80 cm por temporada. Elas viajam por baixo da terra, ignoram os limites que você criou e começam a brotar bem no meio da sua salsinha. Elas sufocam as raízes do seu alecrim e invadem o gramado, atravessam a cerca. Se você tentar puxar pelo caule, a raiz simplesmente arrebenta no meio. Fica aquele pedacinho branco de 1 ou 2 centímetros escondido na terra escura. E adivinha? Cada fragmento desse vai cicatrizar e virar uma planta nova, ainda mais forte e ramificada no ano seguinte. Ela domina todo o espaço. É uma dor de cabeça que faz muitos jardineiros experientes jogar a toalha. Mas, para um pouco e pensa. Por que essa planta tem tanta força vital? No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, a Bíblia Sagrada menciona a hortelã. Ela era tão absurdamente valiosa no mundo antigo que as pessoas usavam os feixes de hortelã para pagar o dízimo. Era dinheiro. Era moeda de troca essencial, não era mato para ser jogado fora. Hoje, a biologia explica o que os antigos já sabiam sentindo no próprio corpo. Aquele óleo que ficou grudado na minha mão agora há pouco é óleo essencial puro. É o mentol. Um antiespasmódico natural que age rápido. Sabe quando você come uma comida pesada, com muita gordura, e o seu estômago começa a doer, a inchar, a revirar? As paredes do seu intestino entram em espasmo de dor. Você ferve a água, joga as folhas frescas de hortelã, abafa por 5 minutos. O chá desce quente e o mentol entra lá, relaxando a musculatura quase na mesma hora, soltando os gases presos, aliviando a dor sem precisar de remédio de farmácia. Então, como a gente resolve a invasão aqui no sítio? A gente não envenena o solo.
A gente simplesmente isola a fera. Nunca, jamais planta hortelã direto no chão da sua horta. Pega um balde de metal velho que furou ou uma bacia de alumínio que ia para o lixo. Faz uns furos de drenagem com um prego grosso no fundo. Coloca uma camada de pedras de rio, enche com uma terra bem rica em composto e planta a sua hortelã aí dentro. Mas atenção ao detalhe mais importante: não coloque esse balde direto no chão de terra. As raízes vão sentir a umidade e vão fugir pelos furos de baixo, enraizando no solo. Coloca o balde em cima de uns tijolos secos ou num piso de cimento. Assim, você tem a sua farmácia digestiva ali, pronta o ano inteiro, as folhas sempre verdes para o seu chá e ela não destrói a sua horta. A energia dela fica presa, trabalhando apenas a seu favor. Número 4. O tupinambo. Também conhecido como alcachofra de Jerusalém. A raiz imortal. Outro dia, no fim da tarde, eu estava cavando com um forcado perto da cerca de madeira velha. Os dentes de ferro bateram numa coisa dura, fazendo um som oco. Achei que tinha acertado uma pedra. Limpei com a mão e tirei da terra escura uma raiz toda cheia de nódulos redondos, com uma casca meio marrom claro, parecendo um gengibre todo deformado. Isso é o tupinambo. Uma planta que, no verão, cresce reto para cima, parecendo um pé de girassol gigante. Chega a 3 metros de altura, dando umas flores amarelas pequenas e muito bonitas. Mas o pesadelo de verdade está escondido lá no fundo, no escuro. Você planta um tubérculo desses. Um só, pequeno. Ele não precisa de adubo, não liga para a seca, simplesmente se multiplica como louco. Quando chega o outono e as folhas secam, você vai colher. Você enfia o garfo forte na terra, faz a alavanca, levanta os tubérculos, tira baldes pesados de comida. Você limpa o canteiro e acha que tirou tudo. Mas não tirou. Porque esses nódulos se soltam da raiz principal muito fácil. E se ficar uma lasca, uma pontinha do tamanho da unha do seu polegar perdida debaixo da terra? No ano que vem, quando a primavera esquentar o solo, você vai ter uma floresta amarela cobrindo o sol e matando todas as outras hortaliças em volta. E eles cavam fundo. Chegam a 1 metro de profundidade se a terra for fofa. Você tenta arrancar no desespero, a ferramenta escorrega e você só quebra mais raízes, multiplicando o problema. É um ciclo infinito. Ele toma conta do pedaço e não solta mais. Mas antes de você pegar a enxada e destruir tudo com ódio, olha para o passado. Os nativos americanos reverenciavam profundamente essa raiz encardida. Pensa bem, eles não tinham geladeira elétrica, não tinham supermercado da esquina. O inverno duro chegava, a terra congelava feito pedra, a caça sumia e o que eles comiam para não morrer de fome? Tupinambo. Essa planta agressiva, que você odeia, era a garantia de sobrevivência de famílias inteiras na neve. E a sabedoria não para por aí. Hoje, a gente vive a pior epidemia de diabetes da história. O açúcar branco e os carboidratos vazios estão destruindo a saúde. Sabe o que o tupinambo tem de tão especial por dentro? Diferente da batata inglesa comum, ele não armazena energia na forma de amido. Ele armazena inulina. É um tipo de fibra maravilhosa. Você come, ela enche a barriga, alimenta diretamente as bactérias boas do seu intestino e o corpo não transforma isso em açúcar. Não dá nenhum pico de insulina no seu sangue. É simplesmente o alimento rústico perfeito para quem precisa controlar a glicose de forma natural. Aí entra a parte prática da vida real. Como a gente faz para ter essa comida sem perder o quintal? Se você quer os benefícios de baixar o açúcar do sangue sem transformar o jardim numa selva, você tem que confinar a planta. Faça canteiros elevados, caixas de madeira com tábuas bem grossas. Mas o truque vital é, forre o fundo dessa caixa com uma tela de arame bem grossa e uma lona permeável antes de colocar a terra. Deixe os tubérculos presos ali dentro dessa fortaleza. Na hora de consumir, esquece a batata frita mergulhada no óleo que entopa as veias. Pega o tupinambo fresco, joga num balde com água, pega uma escovinha de cerdas duras e esfrega bem toda aquela terra dos nódulos. Corta com a faca em fatias bem fininhas.
Rega com um fio generoso de azeite de oliva, joga uns grãos de sal grosso, amassa um dente de alho junto, umas folhas de alecrim que você acabou de colher e bota no forno a lenha ou no seu forno normal da cozinha. Assa até as bordas ficarem marrons e crocantes. Fica um lanche delicioso, muito mais saboroso que a batata, regula a sua flora intestinal, limpa o seu sangue e você finalmente domou uma das plantas mais teimosas e nutritivas da natureza. Você levanta a cabeça, limpa o suor da testa com as costas da mão suja de terra e olha para a parede de tijolos da sua casa ou para o tronco daquele carvalho antigo no fundo do quintal. O que você vê? Número 3. A Era. O estrangulador silencioso. A Era inglesa ou Hedera helix. É linda, não é? Aquele tapete verde escuro, brilhante, que sobe pelas paredes de pedra, dando aquele ar de castelo europeu antigo. As pessoas compram pequenos vasos disso nas floriculturas caras para cobrir muros feios ou decorar a varanda. Mas experimenta chegar bem perto. Pega uma dessas trepadeiras grossas que já estão grudadas na parede de alvenaria e tenta puxar com força. Ouve esse barulho rasgando. É o som da argamassa da sua casa sendo arrancada aos poucos. A Era não apenas se apoia como uma planta qualquer. Ela lança da própria haste micro-raízes aéreas que soltam uma cola natural incrivelmente pegajosa e forte. Essas raízes entram nas frestas microscópicas do cimento, da madeira, do tijolo. Quando chove, essas raízes sugam água e incham. Quando o sol bate e seca, elas encolhem. E esse movimento físico lento, de incha e desincha, ano após ano, esmigalha a argamassa dura como se fosse farinha velha. Ela arranca a tinta, apodrece a madeira do telhado. Pior ainda acontece nas árvores vivas. Ela sobe pelo tronco abraçando apertado, bloqueia todo o sol com suas folhas densas e uma armadura pode adicionar centenas de quilos de peso extra nos galhos. Vem uma tempestade com vento forte, o galho sufocado não aguenta o peso molhado da Era e se quebra, mutilando a árvore que levou 100 anos para crescer. É um monstro devorador de estruturas. Os paisagistas modernos arrancam os cabelos tentando destruir isso. Pulverizam ácidos, arrancam contratores. Mas vamos dar um passo atrás e pisar no freio. Há mais de 2000 anos, na Grécia Antiga, andava por lá um homem de barba branca chamado Hipócrates. Ele é considerado até hoje nas faculdades como o pai da medicina moderna. Sabe o que Hipócrates fazia quando encontrava essa planta estranguladora agarrada numa ruína? Ele não a queimava. Ele usava a força dessas folhas venenosas e raízes rústicas para criar cataplasmas para reduzir inchaços graves e dores agudas nas articulações dos camponeses. A sabedoria antiga via que a mesma força brutal que a Era tem para quebrar pedras duras poderia ser usada para quebrar a inflamação pesada presa no corpo humano. E a ciência atual não apenas confirmou isso, como colocou em garrafas bonitas com rótulo. Se você for na farmácia agora e ler a bula dos xaropes para tosse mais caros do mercado, aqueles muito bons para bronquite pesada, que soltam um catarro duro preso no fundo do peito. Leia os ingredientes. O princípio ativo principal é o extrato de Hedera helix. A própria era inglesa. A indústria farmacêutica lucra bilhões engarrafando o mato que você quer envenenar no seu muro de bloco. Aqui no nosso estilo de vida, a regra para domar o monstro é clara e dura. Não plante era perto das suas paredes. Nunca deixe ela tocar o seu telhado. Mas se você mora perto de um bosque, ou se ela já está dominando a cerca de arame solta do seu vizinho, transforma a invasão numa farmácia externa particular. Nós não vamos fazer chá para beber com isso. Preste muita atenção aqui para não fazer besteira. As folhas cruas e os frutos escuros são tóxicos se ingeridos, vão te dar dores estomacais severas e vomito. O que nós fazemos é curar a pele por fora. Você colhe um punhado generoso daquelas folhas bem verdes e grossas. Na pia da cozinha, com uma faca de açougueiro pesada, você pica tudo bem miudinho, quase esmagando a fibra para liberar o suco. Coloca num vidro de compota bem limpo, de vidro escuro de preferência, e cobre até a boca com azeite de oliva extra virgem. Deixa aquilo curtindo num canto quente e escuro da sua despensa por umas 3 ou 4 semanas.
Todo dia você passa por lá e dá uma chacoalhada vigorosa no vidro. O azeite vai extrair aos poucos as propriedades anti-inflamatórias. Depois desse tempo, você passa numa peneira fina. Derrete uma colher cheia de cera de abelha amarela numa panela de ferro no fogo bem baixinho do fogão a lenha, mistura esse azeite verde forte e deixa esfriar. Você acabou de fazer uma pomada caseira poderosíssima. Torceu o tornozelo na horta carregando peso? O joelho da sua avó está inchado pela mudança do clima? Passe essa pomada de era, massageia forte. O alívio é silencioso e bruto, igualzinho à própria natureza da planta. Número 2. O bambu. A lança perfuradora de concreto. Se você limpar as mãos, amarrar a bota e caminhar comigo até o limite debaixo da minha propriedade, lá onde a terra fica umida perto do riacho, vai dar de cara com uma parede verde e fechada. Fica em silêncio um segundo. Você escuta o barulho das folhas compridas de bambu batendo umas nas outras quando o vento desce o morro? É um som seco que acalma a mente. O bambu balança muito, enverga até o chão nas tempestades, mas não quebra. É o símbolo perfeito da paz, da resiliência e da meditação nos livros de filosofia asiática. Aí, fascinado por essa beleza, o dono da casa da cidade vai no viveiro e compra uma muda de bambu alastrante para fazer uma cerca viva instantânea no fundo da casa de alvenaria. Quer esconder o quintal do vizinho chato de um jeito zen. 3, talvez 5 anos depois, o pesadelo acorda com fome. O bambu não fica parado contemplando a vida. Debaixo daquela terra aparentemente pacífica e coberta de folhas secas, ele está atirando rizomas subterrâneos que parecem de mentira. São cordas brancas afiadas como pontas de lanças de madeira dura, com a grossura do seu pulso de adulto. Eles viajam por baixo da terra com uma velocidade absurda. Mergulham 1 metro de profundidade para desviar de pedras e cercas e depois sobem rasgando a superfície com uma força hidráulica que desafia a física. Eu já vi com os meus próprios olhos, não é história de internet, brotos roxos de bambu rasgando lona asfáltica preta do fundo de uma piscina que secou. Eles estouram os canos grossos de esgoto no subsolo sentindo o cheiro da água suja. Eles racham o piso de cimento batido, levantando o piso duro de uma garagem inteira da noite para o dia só porque sentiram o calor do sol batendo em cima. É uma força bruta e cega da natureza que não pede licença para entrar. Uma vez que o bambu alastrante entra e domina a malha de terra do seu terreno, você pode chorar. Tirar aquilo com pás normais quebra as suas costas. Exige retroescavadeiras a diesel arrancando blocos imensos de terra e destruindo o seu jardim inteiro no processo. Mas, novamente, o ser humano aponta o dedo e julga com ódio que ele não consegue controlar. No Oriente Antigo, o bambu não era uma erva daninha, era a espinha dorsal de impérios inteiros. Quando as poeiras secas de inverno ou as pragas assolavam as aldeias rurais, quando a tosse crónica deixava os pulmões dos camponeses em frangalhos, os médicos mais sábios caminhavam descalços para dentro dos bambuzais escuros. Nas farmacopeias antigas chinesas e indianas, a energia fria do bambu era essencial. As folhas do bambu, depois de colhidas e secas calmamente na sombra de um galpão arejado, eram fervidas para criar uma poção verde muito clara, quase amarelada, que varria o calor tóxico do peito. Olha para a nossa vida agora. Nós vivemos nas cidades engolindo a fumaça cinza escuro dos escapamentos de caminhão, respirando ar-condicionado sujo, partículas de asfalto moído e poluição industrial pesada. Nossos pulmões estão por dentro eternamente vermelhos, inflamados e secos. Um chá rústico e mudo de folhas novas de bambu, fervido na água do poço, atua por dentro do corpo como uma vassoura molhada no chão de poeira. Ele varre-se cura, hidrata a garganta raspando, força os rins a trabalharem, ajudando o corpo a urinar fora os resíduos acumulados. Em épocas extremas, até mesmo aquela gota de água puríssima que fica presa, lacrada no escuro dentro do gomo fechado do bambu maduro, era furada e bebida em pequenas conchas como um tonico precioso para baixar febres perigosas. A solução do verdadeiro homesteader para a invasão do bambu não é o pânico, o choro ou o veneno químico comprado no galão amarelo. A solução é o trabalho duro e a faca pesada. Você plantou e ele está invadindo o espaço das suas cenouras? Você precisa vestir a pele de um predador no topo da cadeia alimentar.
A fraqueza letal desse gigante destruidor de concreto está nas primeiras horas do seu nascimento. Quando a primavera chegar, logo depois das primeiras chuvas pesadas que amolecem o chão, calça as suas botas grossas de borracha e ande no limite do bambuzal. Você vai ver os chifres roxos rasgando a terra úmida. Aqueles cones gordinhos são os novos brotos que iam virar lanças gigantescas. Nesse momento, eles ainda são macios e cheios de água. Pega um facão longo, bem afiado na pedra de amolar ou um machadinho de mão. Bata forte com a lâmina bem rente ao chão molhado, cortando o broto inteiro. Recolha tudo para um cesto. Na beira do fogão, descasca aquelas cascas grossas cheias de pelos irritantes com a faca pequena até chegar no miolo claro e tenro. Ferva isso na água, joga a água fora, ferve de novo para tirar todo o amargo forte da seiva. Pica esse miolo branco numa panela de ferro preta bem quente, joga uma colher cheia de banha de porco caseira, dentes de alho picados grosso e uns pedaços de carne ou bacon fumado. Você acabou de aplicar o melhor herbicida do mundo, a sua fome. Você transformou um pesadelo que ia quebrar o cano da sua casa num prato de janta espetacular, crocante como uma maçã azeda, entupido de potássio e vitaminas de sobrevivência. Você não luta chorando contra o bambu. Você o janta. Você come os filhotes dele antes que eles quebrem sua casa. E os colmos grossos e amarelos que já cresceram, secaram e você não alcançou a tempo? Você passa a serra de dente fino neles. Seca no sol de janeiro por semanas até ficarem duros como aço, racha no meio e usa para construir uma estufa para seus pés de tomate, escurar as parreiras de feijão na horta ou fazer cercados firmes para as galinhas não fugirem. Você inverte o jogo da natureza. A invasão vira material de construção caríssimo e gratuito debaixo do seu nariz e comida de graça para o ano todo. Número 1. O dente de leão. O inimigo jurado do gramado perfeito. É fim de semana. Você acorda, toma seu café correndo, põe um chapéu e liga a máquina de cortar grama barulhenta porque a gasolina está cara. Você passa horas andando no sol forte, suando a camisa, para deixar o gramado da frente da casa parecendo um tapete liso, daqueles que a gente vê em revista, todo verde, sem uma falha sequer. Dá um alívio de ver tudo certinho. 2, talvez 3 dias depois, o vento sopra mais forte, a umidade sobe um pouquinho e de repente, o seu tapete está manchado. Lá estão elas. Umas coroas redondas de florzinhas amarelas gritando no meio do verde claro. E quando secam, se transformam naquelas bolinhas de semente branca que vão espalhando praga pela vizinhança inteira e o vizinho que você detesta já começa a reclamar que as suas ervas daninhas estão indo para o quintal dele. É o dente de leão. E ele é uma praga, certo? Se você cortar as folhas dele bem rentes ao chão, passando a máquina em cima, ele acha que está em perigo. Ele acelera a vida, muda as folhas e floresce praticamente grudado na terra para fugir da lâmina giratória. Você pega a faca de cortar queijo e tenta puxar as folhas. Elas se quebram com um som úmido. Sobra no solo escuro uma raiz marrom, comprida, igualzinha a uma cenoura rústica, que afunda igual um prego grosso por debaixo do cimento. E no mês que vem, a planta brota daquele mesmo miolo de raiz, maior, com mais flores, tirando o fôlego da grama fina. A gente odeia, a indústria química inventa compostos específicos para matar, a gente espirra veneno perto de onde as nossas crianças brincam para matar uma florzinha que a gente acha que estraga tudo. Para! Dá um passo para trás, abaixa o fone de ouvido, cala o barulho e volta para os livros antigos. O livro de Êxodo, lá no capítulo 12, versículo 8 da Bíblia Antiga. Lembra da festa da Páscoa? A festa mais sagrada dos hebreus, quando eles preparavam para a libertação? Eles comiam a carne, comiam o pão sem fermento e comiam o quê? Ervas amargas. Amaror. Aquela raiz e aquelas folhas não serviam para enfeitar gramado, elas serviam para limpar o corpo. Muito tempo atrás, os europeus trouxeram essas plantas com cuidado absurdo num barco através do oceano nos bolsos, como se trouxessem remédios valiosos para salvar a vida no Novo Mundo. E a ciência hoje esfria a sua raiva e confirma o porquê. O seu fígado. Nós vivemos uma época brutal.
Comemos agrotóxico na feira, bebemos cerveja quente com adoçantes no churrasco de domingo e engolimos pílulas para acalmar os nervos da conta de luz. Tudo passa, arranha e sobrecarrega o grande filtro do seu corpo, o fígado. E na prateleira esquecida da farmácia infinita da natureza, sabe qual é a arma suprema para desentupir e limpar esse filtro e que você está pisando em cima todo sábado? A raiz amarga do bendito dente de leão, o inimigo do seu gramado, o pesadelo do seu cortador de grama. Ele estimula a bile do seu estômago a trabalhar com força total. Quando você come isso, a bile enxágua seu corpo, lavando sujeiras profundas de uma vez por todas. Como um verdadeiro homesteadeiro aproveita essa força bruta da natureza dentro de casa, aqui no nosso sítio, é o fim da máquina de roçar para elas e do veneno líquido. A gente vai ao encontro do monstro. Você desliga o cortador, compra ou faz uma faquinha fina, afiada como ponta de lança, com um buraco na ponta que parece uma garra, a gente chama de sacainço. A joalheira no chão úmido da primavera, antes mesmo do sol aparecer de verdade. Põe a ponta da faca reta no chão do lado da roseta de folhas e vai descendo e afrouxando até ouvir um pop. Puxa delicadamente. O dente de leão te entrega inteira a recompensa pesada e marrom, cheia de fios que o corpo pede, a bendita raiz. Junto as folhas tenras para comer, são maravilhosas. As folhas mais jovens são perfeitas e muito azedinhas como espinafre, e podem ser usadas numa salada antes que nasçam as flores amargas ou picadas no feijão bem temperado de bacon e manteiga. Mas e as raízes que dão todo aquele trabalho insano de matar e voltar? Elas vão para a pia. Pega uma bacia redonda funda. Escove cada sujeira de terra da raiz de casca escura do sol escaldante, corta em moedas, um pouquinho maiores que caroços de feijão pretos. Depois disso, leve para assar no forno do fogão a gás velho que temos até quase queimar de preta, queimar de secura amarga que as folhas liberam nos dedos de quem colhe e trabalha nela no chão e toste no sol seco da casa onde passa todo vento, moa a sua riqueza inteira na chaleira no fogão de manhã cedinho da sua terra. No amargo forte, sem um centavo no mercado do centro da cidade para as caixas baratas comerciais e sinta a sua própria cafeína por a curativa fazer magia sem o tremelique que dá-o. Café da manhã para quem tem nervoso ansioso, ajudando no detox perfeito para suas veias sujas para trabalhar sem gastrite que ataca. Você acabou de salvar o seu chão de herbicidas de pet shop de R$80, o frasco para limpar sua veia num pacote inteiro de mato grátis de um dente de leão rústico. A vingança da jardinagem é doce e cheira muito de estado escuro com notas minerais profundas do chão da rua e seu suor de trabalho digno do sítio. Você entendeu o grande erro da jardinagem que nós todos já cometemos e que o livro Raízes do Campo prega desde os primeiros vídeos antigos? Você achava que essas 5 plantas amargas e persistentes, hortelã, tupinambo, era, bambu, dente de leão, queriam arruinar a simetria da frente bonita de gramado fino. Elas queriam arruinar a nossa dependência estéril com comprimidos plásticos nas cartelas azuis nas bolsas caríssimas da cidade moderna do shopping. Nós jogamos a raiva num erro estético só porque desaprendemos que um gramado liso estéril e sem vida era bom. O mato invasivo que sangra as veias de um trabalhador tentando puxar os risos teimosos era um kit salva-vidas do Deus do Universo para nós, de graça para não esquecer a sabedoria natural das raízes originais curativas de vida, em épocas antes de internet ou supermercados gigantescos abertos o tempo todo no fim da esquina. Se elas te resistem bravamente à enxada, deixe sua mente reverenciá-las de volta, porque quem chora e joga veneno amarelo na horta mata os avós do mato no jardim vivo. E você está destruindo as velhas páginas das escrituras curativas e ancestrais.